O Bolsonaro recebeu a informação que a denúncia do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, está pronta e deverá sair no máximo até amanhã, terça-feira, dia 18 de fevereiro. Por que terça-feira? Porque na quarta-feira vai haver um jantar de Lula com os ministros do STF e eles não querem que tenha qualquer tipo de especulação a respeito desse encontro. E o Bolsonaro, desesperado da forma que está, cometeu o maior erro que ele poderia ter cometido na vida, que foi ter ouvido o Eduardo Bolsonaro, porque no final de semana Bolsonaro voltou a atacar o STF, voltou a atacar o TSE, tudo isso influenciado pelo Eduardo, que é um verdadeiro de um pastel. Como que você vai ouvir conselhos e orientações de uma pessoa que tem complexo do negócio de minuto e tem o apelido de Bananinha? O advogado do Bolsonaro falou: gente, vocês acham que o STF vai ceder a pressões do Donald Trump? E aí o Eduardo Bolsonaro começou a ventilar que o Trump poderia reagir ao relatório. É uma bobagem imensa. Bolsonaro deveria ter ficado quieto, foi ouvir o Eduardo, convidou ou chamou os seus apoiadores para um ato em março, completamente desesperado. Tá no fundo do poço, afundando mais e tá debatendo. Na sua opinião, a denúncia contra o Bolsonaro vai sair amanhã? Você que veio do futuro, essa denúncia já aconteceu ou ainda não? E o Bolsonaro ter ouvido o Eduardo Bolsonaro é um erro? É um acerto? Esse ato vai ser um fiasco? Coloca nos comentários, deixa o like se você torce pela denúncia do Bolsonaro o mais rápido possível e se inscreva no canal. O Thales Faria do UOL trouxe a informação que o Paulo Gonet está com a denúncia pronta e ele já fez chegar essa informação até os ministros do STF. Essa denúncia deverá sair até essa semana e é muito possível que ela saia antes da quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Como hoje é segunda, é possível que a denúncia saia até amanhã. E por quê? Porque dia 19 de fevereiro vai haver o jantar do Lula com os ministros do STF. E ninguém quer especulações de que houve um acerto do Lula com os ministros para que a denúncia fosse apresentada. Por isso que, ao que tudo indica, a denúncia vai acontecer ainda essa semana. O principal denunciado vai ser o Bolsonaro. E se a PGR solicitar a pena mínima para o ex-presidente, ele deve ser condenado a até 11 anos de prisão pela pena mínima. Porque Bolsonaro teria sido o principal beneficiado de toda essa orquestração golpista que tentou impedir a posse de Lula em 2022. Então por isso que Bolsonaro seria condenado por comandar um golpe de Estado. O Bolsonaro acabou cometendo um erro. Por quê? Porque ele ouviu o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro rachou a defesa do Bolsonaro. Por quê? Porque o Eduardo é um pastel. Na visão do Eduardo, já que o Bolsonaro vai ser condenado mesmo, o melhor é ir pra cima e querer peitar o STF. Os advogados do Bolsonaro têm uma outra visão. Porque o Bolsonaro, ao longo desses 2 anos, tentou peitar o STF e ele só levou na cabeça. Ele foi derrotado em tudo que ele tentou fazer. Então o Celso Vilardi, que é o novo advogado do Bolsonaro, bolou a seguinte estratégia: vamos dar uma diminuída no tom e vamos esperar gestos de solidariedade. Como que eu posso ter gestos solidários de alguém se eu não der essa demonstração primeiro? E o Bolsonaro estava seguindo essa toada. Só que aí veio o Eduardo com a teoria da conspiração de que organizações americanas teriam financiado o TSE para dar a vitória do Lula, empolgado com o Elon Musk, e acabou pisando na farofa. O Bolsonaro fez uma live junto com o Eduardo, propagou desinformação, propagou teoria da conspiração, mentiu, atacou o STF, atacou o TSE, atacou todo mundo. Porque o Eduardo acredita que caso aquele relatório da Organização dos Estados Americanos seja pesado contra o Alexandre de Moraes, o Donald Trump vai entrar para tentar ajudar o Bolsonaro de alguma forma. A expectativa é que o relatório possa pegar o Alexandre de Moraes porque a OEA recebe metade de seu financiamento dos Estados Unidos. E eles podem ter medo do Donald Trump cortar o financiamento deles. Por isso queriam fazer um relatório pesado para que o Trump usasse contra o Brasil, já que ele estaria querendo já há um certo tempo pegar o Lula e pressionar o presidente brasileiro. Essa é a teoria. Só que o Celso Vilardi falou o seguinte para o Eduardo e para o Bolsonaro: o STF não vai ceder esse tipo de pressão. Esqueçam isso. Mas o Eduardo foi lá e peitou. E o Bolsonaro
chamou os seus apoiadores para um novo evento. Um evento que vai acontecer no próximo dia 16 de março, no Rio de Janeiro e em outras cidades do país, mas no Rio de Janeiro o Bolsonaro vai estar presente junto com o Silas Malafaia. É um evento para a anistia daqueles condenados pelo 8 de janeiro. Até dia 16, eu espero, todo mundo espera, que o Bolsonaro já tenha sido denunciado pela PGR. Se isso vai acontecer, eu espero que sim. E nesse evento, o Bolsonaro quer dar uma demonstração de força para os ministros do STF, falando que ele tem apoio popular. Então ele quer colocar na mesa para ver quem tem maior, quem pode mais, ser ele ou se é o Alexandre de Moraes. Mas o tiro pode sair pela culatra se o Bolsonaro protagonizar mais um fiasco. Ele acha que nesse momento que o Lula está com uma aprovação em baixa, ele pode levar a população à rua, tentando misturar a insatisfação do Lula, com o Lula, com sua anistia. Dificilmente isso vai prosperar. Dificilmente. Os bolsonaristas, eles já estão planejando ali o seu contra-argumento. Segundo informações da Letícia Casado do UOL, os bolsonaristas eles vão tentar colocar e imputar que o 8 de janeiro foi só um ato de vandalismo. E o STF já está sendo preparado para isso. O STF já sabe que vai sofrer ataques. A gente sabe, o STF sabe, e o próprio Bolsonaro já tem a sua expectativa de defesa para ficar em Brasília, assim que a denúncia for divulgada ou for protocolada, ele vai ficar em Brasília para preparar a sua defesa, preparar uma reação. Porque o que eles querem fazer é dizer que o 8 de janeiro foi um ato de vandalismo. Porque não havia arma, não tinha uma quantidade de pessoas organizada, não havia mobilização, e por isso que foi um ato espontâneo, autônomo, daquelas pessoas que foram lá para protestarem. Foi um ato de protesto que saiu do controle. O que o STF e o Judiciário vão fazer para evitar que o Bolsonaro possa escapar? Porque os bolsonaristas, eles querem enquadrar, essa é a estratégia dos bolsonaristas, eles querem enquadrar o Bolsonaro não como um golpista. Talvez até como chefe de organização criminosa, mas golpista não. Porque se o Bolsonaro for condenado por tentativa de golpe de Estado, não há prerrogativas constitucionais para que ele possa receber uma anistia. Então, qualquer projeto que passar para beneficiar o Bolsonaro cai por ser inconstitucional. Por isso que o STF quer condenar o Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, para que não haja possibilidade dele ser anistiado. E os bolsonaristas estão tentando colocá-lo em qualquer outro tipo de crime para que ele possa escapar recebendo uma anistia. Essa é a estratégia, esses são os caminhos, por isso que a tipologia do crime do Bolsonaro é tão importante. E é muito possível que os advogados de Bolsonaro batalhem justamente para evitar que ele seja condenado por golpe de Estado. Vamos observar o que vai acontecer, mas o desespero do Bolsonaro. E nesse ponto, desesperado, para seguir até recomendações do Eduardo Bananinha. Aí, vai ser preso e vai ser preso com muita facilidade.